No meio do vasto Atlântico, como um gigante adormecido, encontra-se uma terra de gelo. Esta é a Groenlândia, a maior ilha do mundo. Longos e escuros invernos dão lugar a verões curtos, porém intensos, como um inverno nos Alpes, só que bem mais rigoroso. O sol da meia-noite pinta o céu com tons de rosa e dourado como uma pintura impressionista. E à noite, a aurora boreal ilumina o céu como em um conto de fadas da Rainha da Neve. Apesar das condições adversas, a vida floresce aqui com uma resiliência impressionante. Ursos polares vagam pelo gelo, baleias nadam nas águas geladas, milhões de aves marinhas voam pelos céus. Por milhares de anos, o povo Inuit, os habitantes originais, chamou esta ilha de Lar. Hoje, a Groenlândia é um lugar onde a tradição encontra a modernidade, um verdadeiro encontro de eras. A história da Groenlândia, assim como suas terras, é envolta em mistério, bela e complexa, como uma tapeçaria intrincada, uma mistura de natureza exuberante e uma história rica em detalhes. Há milhares de anos, os primeiros humanos pisaram nestas terras geladas. Imagine a coragem desses pioneiros. Eram os paléo-esquimós, destemidos caçadores vindos de terras distantes que se estabeleceram no Ártico, desbravando um novo mundo. Depois vieram os exploradores nórdicos, os vikings, liderados por Eric o Vermelho. É como aquelas novelas épicas, cheias de aventura e desafios. Estabeleceram assentamentos na costa, lutando para sobreviver em um ambiente inóspito. Uma verdadeira saga de sobrevivência. A chegada da pequena idade do gelo tornou a vida ainda mais difícil, e os assentamentos vikings desapareceram como neve ao sol. No século XVIII, a Dinamarca reivindicou a ilha, dando início a um novo capítulo na história da Groenlândia. Uma nova era se iniciava com novos desafios e oportunidades. Muito antes dos vikings, a Groenlândia abrigava diversas culturas árticas fascinantes. Os primeiros a chegar, há mais de 4.000 anos, foram os Sakak. Eram caçadores habilidosos que usavam arpões e lanças para capturar animais marinhos. Pensem nos bandeirantes, desbravando o sertão brasileiro, mas no gelo. Depois dos Sakak, veio a cultura Dorset, conhecida por sua arte singular. Eles criavam entalhes intrincados em marfim, osso e chifre, uma arte tão rica quanto o artesanato das rendeiras do Nordeste. Essas culturas antigas do Ártico navegavam pelas vastas extensões geladas com grande habilidade. Como os pioneiros que drenaram os pântanos pontinos, eles conquistaram o Ártico. Eles construíam suas casas com madeira flutuante, pedras e peles de animais. Bem diferente dos casarões coloniais, não é mesmo? Sua capacidade de adaptação e engenhosidade permitiram que sobrevivessem e prosperassem. Uma verdadeira lição de jeitinho brasileiro no Ártico. Por volta do século XIII, o povo Thule chegou à Groenlândia. Ancestrais dos Inuites da Groenlândia de hoje, os Thule eram caçadores e pescadores incríveis. Mandavam muito bem, verdadeiros especialistas, profissionais, como se diz por aqui, feras na caça e na pesca. Eles trouxeram novas tecnologias como o umiak, um grande barco de pele usado para caçar baleias. Imaginem só, encarar uma baleia em um barco desses. Até os pescadores de Lampedusa ficariam impressionados, de tirar o chapéu. A maestria do povo Thule na caça às baleias permitiu que eles estabelecessem assentamentos prósperos. Dá para dizer que foi o boom econômico da Groenlândia da época. Uma espécie de milagre econômico brasileiro dos anos 60, só que na versão Ártico, eles construíam casas quentes e resistentes de pedra e turfa, as casas ecologicamente corretas da época. Os verdadeiros precursores da bioarquitetura. O profundo conhecimento da terra e dos seus recursos era a chave para a sobrevivência do povo Thule. Eles sabiam o que estavam fazendo, não como alguns por aí, que parecem ter saído de um filme do Mazzaropi. E esse conhecimento tradicional, veja só, ainda é relevante hoje.
pois a Groenlândia enfrenta as mudanças climáticas. Infelizmente, um tema bastante atual também para nós. O legado do povo Thule continua a influenciar a cultura da Groenlândia até os dias de hoje. É incrível, né? Como diz o ditado, a história não se apaga. O povo Inuit da Groenlândia, os verdadeiros moradores do Ártico, são mestres da sobrevivência em condições extremas. Na verdade, sobreviver por lá não é como passear no parque. Eles entendem o delicado equilíbrio da vida no Ártico, guiados pela sabedoria ancestral passada de geração em geração, como as histórias da vovó. Sua cultura, tradições e toda a sua vida estão interligadas com a natureza, assim como as raízes de uma árvore nutrem seus galhos. Tudo conectado, como as engrenagens de um relógio suíço. Eles aprenderam a ler os sinais da terra, a navegar pelas estrelas e a prever o tempo como verdadeiros exploradores da natureza. Sua sobrevivência depende do profundo respeito pelos animais que caçam, ou honrando os ensinamentos dos seus ancestrais. Respeito é fundamental, como o sal na comida. Eles pegam apenas o necessário e utilizam cada parte do animal. São mestres em gerenciar recursos sem desperdiçar nada, como uma boa dona de casa. Seu conhecimento tradicional é precioso para a compreensão do Ártico. São joias escondidas no baú da história, como a sabedoria de séculos passada através das gerações. E esse conhecimento é ainda mais crucial agora, diante dos desafios das mudanças climáticas. É como uma estrela guia na neblina. Precisamos ouvi-los, assim como ouvimos o médico quando estamos doentes. A história dos vikings na Groenlândia começa com Erik, o Vermelho. Nascido na Noruega, Erik foi banido da Islândia após uma série de brigas violentas. Digamos que ele compartilhou o destino de muitos vikings em busca de uma vida melhor, assim como um imigrante italiano em busca de fortuna na Argentina. Em 982 d.C., Erik navegou para o oeste em busca de novas terras. Imagine como era embarcar em um dracar rumo ao desconhecido, como pegar um ônibus sem saber para onde ele vai. Depois de várias semanas de viagem, ele avistou uma terra montanhosa e gelada. Era como se um novo planeta se abrisse diante de seus olhos, como a inauguração de uma nova doceria na cidade, talvez uma especializada em doces sicilianos. Erik a chamou de Groenlândia, Terra Verde, na esperança de atrair colonos. Foi uma jogada de mestre, uma verdadeira esperteza de Pedro Malas Artes. Assim começou a aventura nórdica na Groenlândia. Um novo lar, novos desafios, como se mudar para uma cidade nova, tipo de Milão para Roma. Uma aventura que demonstrou o espírito explorador dos vikings. Um feito e tanto como as histórias épicas dos poemas de cavalaria italianos, tipo Orlando Furioso. Erik, o Vermelho, estabeleceu o primeiro assentamento viking na Groenlândia, em Brattahlid, e os navios vikings o seguiram, carregados com animais, ferramentas e materiais de construção. Habilidosos agricultores e marinheiros, os vikings conseguiram prosperar nessa nova terra, tipo uns bandeirantes nórdicos. Eles construíram casas robustas de madeira e turfa, refletindo sua herança escandinava, tipo casas nas montanhas, mas com um toque viking. Limparam a terra para criar pastagens e campos de cultivo e criaram gado, assim como os tropeiros gaúchos faziam antigamente. O mar fornecia peixes e focas, complementando sua dieta, que nem os jangadeiros no Nordeste. Os colonizadores estabeleceram uma sociedade organizada, com suas próprias leis e costumes, tipo uma Veneza viking. Por séculos, os assentamentos vikings na Groenlândia prosperaram, um lugar meio mítico, sabe? Por volta do século XV, os assentamentos nórdicos começaram a desaparecer. Mudanças climáticas, dificuldades económicas e conflitos com o povo Inuit contribuíram para o seu declínio. A pequena idade do gelo tornou a agricultura difícil e o gelo marinho bloqueou as rotas comerciais, igualzinho à hora do rush no grande anel rodoviário de Roma.
À medida que os recursos diminuíam, os nórdicos lutavam para manter seu modo de vida, tipo bateria de celular no fim do dia. O último contato registrado com os assentamentos nórdicos data do início do século XV. Quando os navios europeus retornaram no século XVI, encontraram os assentamentos abandonados, que nem chegar atrasado, numa festa que já acabou. O que aconteceu com os colonos nórdicos permanece um mistério, tipo o final daquela série que todo mundo assistiu, tipo Inspetor Montalbano. Seu desaparecimento serve como um lembrete de como a natureza pode mudar o destino da humanidade, tipo esquecer o guarda-chuva num dia de chuva, ou estar em Veneza durante a Aqua Alta. O século XVIII marcou um novo capítulo na história da Groenlândia. Motivada por interesses econômicos e estratégicos, a Dinamarca consolidou sua influência sobre a Groenlândia. A Companhia Real de Comércio da Groenlândia moldou a economia da ilha por séculos. Não seria exagero dizer que ela se tornou a Companhia das Índias Orientais da Groenlândia. Postos comerciais e missões foram estabelecidos ao longo da costa. O povo inuit passou a participar ativamente do comércio de peles, fornecendo produtos valiosos para a Europa. O estilo de vida tradicional inuit foi gradualmente transformado pela influência dinamarquesa. Como diz o ditado, vassoura nova varre bem. A língua e a cultura dinamarquesas começaram a exercer uma influência crescente na sociedade groenlandesa. Essas relações coloniais moldaram o desenvolvimento social, econômico e político da Groenlândia. O século XX testemunhou uma mudança profunda no relacionamento entre a Groenlândia e a Dinamarca. A importância estratégica da Groenlândia se tornou crucial durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, a Dinamarca implementou reformas sociais e econômicas na Groenlândia quase como um plano Marshall próprio. Imagine, um plano Marshall para um país inteiro, como a reconstrução de Varsóvia após a guerra, mas em escala nacional. A economia tradicional da Groenlândia, baseada principalmente na pesca, como já foi a nossa no passado, começou a se transformar com a chegada de novas indústrias, assim como aconteceu na Itália com a descoberta do petróleo. Pense na mudança da indústria pesada no Vale do Ruhr para novas tecnologias, como a transição da pesca para a mineração. O crescente movimento de independência da Groenlândia, semelhante aos movimentos de libertação da África, buscava maior autonomia e autogoverno, comparável ao Solidarność lutando por liberdade. A sede por autodeterminação. Em 1953, o status da Groenlândia mudou de colônia para uma parte integrante da Dinamarca, como quando a Polônia recuperou sua independência. Um passo crucial na história da Groenlândia. Em 1979, a Groenlândia conquistou a autonomia interna, Home Rule, dando-lhes controle sobre áreas como educação e previdência social. É como se pudéssemos decidir como nosso sistema previdenciário funciona. Um passo em direção ao autogoverno. Foi um grande passo para a independência total, uma grande festa, como o nosso Dia da Unidade Alemã, em 3 de outubro. Um momento de orgulho nacional. Hoje em dia, a Groenlândia se encontra numa encruzilhada, buscando um equilíbrio entre sua cultura e os desafios modernos, como se estivesse num cabo de guerra entre o passado e o futuro. Em 2009, a Groenlândia deu mais um passo rumo à autogovernança, aprovando uma lei de maior autonomia, tipo, agora o bicho vai pegar. Esse acordo reconheceu o povo inuit da Groenlândia como um povo distinto perante o direito internacional, como se dissessem, estamos aqui e temos nossa própria identidade. A Dinamarca ainda controla a política externa, a defesa e as finanças, mas a Groenlândia está assumindo mais responsabilidades governamentais, bem devagarinho, como se diz, de grão em grão, a galinha enche o papo. A Groenlândia enfrenta vários problemas, como as mudanças climáticas,
a diversificação de sua economia e a preservação de sua cultura. Uma verdadeira salada mista. O derretimento do gelo está abrindo novas oportunidades na mineração, navegação e turismo, fazendo do limão uma limonada, como se costuma dizer. A beleza natural da Groenlândia é de tirar o fôlego, um reino de gelo, luz e paisagens intocadas, como se tivesse saído de uma série de TV sobre lugares remotos, tipo Lost. A camada de gelo da Groenlândia, a segunda maior do mundo, cobre a maior parte do interior como um cobertor gigante. Essas grossas camadas de gelo guardam a história climática da Terra, como um baú do tesouro cheio de segredos congelados. Vista de cima, a camada de gelo parece um vasto deserto branco, como um cenário de filme de ficção científica, tipo Duna. Mas, por baixo, o gelo está em constante movimento, deslizando lentamente em direção ao mar, como uma preguiça em câmera lenta. Onde o gelo encontra o mar, enormes icebergs se desprendem como se fossem filhotes de gigantes. Esculpidos pelo vento e pela água, esses gigantes de gelo flutuam silenciosamente no oceano como obras de arte da natureza. A verdadeira beleza da Groenlândia está em sua natureza selvagem e intocada. Um paraíso para os aventureiros, como uma versão congelada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A costa da Groenlândia é um labirinto imenso de fiordes, esculpidos por geleiras ao longo de milhões de anos. Imagine o poder da natureza criando essa obra-prima. É como um escultor com seu cinzel e martelo moldando a paisagem. Esses canais, rodeados por penhascos imponentes e cachoeiras, oferecem vistas de tirar o fôlego, como se tivessem saído de um conto de fadas. Um lugar inspirador e deslumbrante. As águas tranquilas dos fiordes refletem as montanhas e icebergs, criando uma paisagem digna de cartão postal. É como um espelho natural, refletindo a beleza ao redor. Focas descansam sobre o gelo, enquanto aves marinhas sobrevoam os fiordes. Um paraíso para os amantes da natureza, como uma expedição aos Dolomitas, só que um pouco mais frio. Baleias frequentam essas águas, atraídas pela riqueza da vida marinha. Avistar uma baleia é como ganhar na loteria. Durante o verão, o sol da meia-noite ilumina os fiordes com uma luz dourada. Uma experiência incrível e inesquecível. O ar é fresco e puro, com a brisa do mar. Respire fundo e sinta essa energia revigorante. Melhor que qualquer spa. Explorar esses fiordes é uma experiência inesquecível, como viajar para outro mundo. Uma aventura para a alma. A Groenlândia não é só gelo e fiordes. É um lugar incrivelmente diverso e lindo, como uma versão congelada dos lagos da Vikliana. Vales verdejantes abrigam plantas árticas e flores silvestres, pequenas bétulas e salgueiros árticos, como se fosse uma Dolomites congelada. Caribos pastam na tundra, como os camurças nos Alpes. E as raposas árticas, astutas como nossas raposas italianas, caçam. Bois almiscarados percorrem as terras altas. Seus imponentes chifres demonstram sua força, como os chifres do muflão da Sardenha. A Groenlândia também é um paraíso para as aves, especialmente na costa. Um verdadeiro santuário, como a Lagoa de Veneza. Milhões de aves marinhas, como papagaios do mar, airo de asa branca e gaivotas tridáctilas, se reúnem nos penhascos durante a época de reprodução, criando um frenesi de atividade em seus ninhos, como um mercado lotado. O céu da Groenlândia, vasto e em constante mudança, é um espetáculo à parte como o céu sobre as ilhas eólias. No inverno, quando a noite polar se estende por meses, a aurora boreal pinta o céu com sua magia. Verde, rosa e roxo, as luzes dançam e cintilam no céu, um espetáculo de tirar o fôlego, como um show de fogos de artifício natural. Testemunhar a aurora boreal é uma experiência inesquecível, um lembrete do poder e da beleza da natureza. Essa beleza estonteante da Groenlândia tem um preço.
Viver aqui é uma luta constante contra a natureza. A arte de sobreviver é passada de geração em geração, como histórias contadas ao redor de uma fogueira. O inverno na Groenlândia é rigoroso, tipo um inverno siberiano. O sol mal aparece, um longo crepúsculo como um sol da meia-noite ao contrário. As temperaturas frequentemente caem abaixo de 30 graus Celsius negativos. É um frio de rachar, tipo mergulhar num lago congelado no inverno. O vento é tão cortante que pode congelar a pele em minutos. As nevascas transformam tudo em um mar de branco, igualzinho à história da Rainha da Neve. Até os caçadores mais experientes respeitam o inverno. Não é brincadeira de criança. Não é igual fazer boneco de neve na praça. O verão, embora curto, traz seus próprios desafios. O sul da Groenlândia experimenta um breve degelo, enquanto o norte permanece congelado. As geleiras derretidas criam pântanos infestados de mosquitos. É como andar em um atoleiro na época das chuvas. Viajar se torna difícil e perigoso com a possibilidade de encontros com ursos polares. Não é um ursinho de pelúcia, né? A Groenlândia é uma terra de vastas paisagens e assentamentos dispersos. Com pouco mais de 56 mil habitantes, espalhados por uma área maior que o México, é um dos países menos densamente povoados do mundo. Imagine todos os romanos vivendo em um bairro pequeno como Trastevere. Esse isolamento molda todos os aspectos da vida na Groenlândia. É como viver em outro planeta, mas aqui na Terra. A maioria dos assentamentos fica no litoral e depende do mar, assim como os pescadores de Cinque Terre, na Ligúria, acessíveis apenas por mar ou ar. Esses vilarejos recebem suprimentos essenciais que os conectam ao resto do mundo, como as ilhas da nossa lagoa veneziana, onde tudo chega de barco. Viajar entre os vilarejos pode ser difícil, especialmente no inverno. Imagine nossas estradas de Valtellina, bloqueadas por neve e gelo. Sem estradas, as viagens podem levar dias ou até semanas. Como nos vilarejos isolados dos Apeninos, onde chegar à cidade vizinha levava dias. O isolamento limita o acesso à educação, saúde e oportunidades de emprego. É como viver em uma área remota da Sardenha, onde nem sempre há um médico ou escola por perto. Apesar dos desafios, os groenlandeses desenvolveram uma notável resiliência e um forte senso de comunidade, uma verdadeira força nórdica como a dos habitantes das Dolomitas. Eles dependem uns dos outros, compartilhando recursos e conhecimentos para superar as dificuldades, juntos como uma família, como em um pequeno vilarejo da Toscana. A beleza remota da Groenlândia tem um preço. Importar mercadorias é caro, o que se reflete diretamente no alto custo de vida. Os preços dos alimentos podem ser o dobro ou o triplo dos preços europeus. Imagine o preço de uma simples baguete. No inverno, frutas e vegetais frescos custam os olhos da cara. É como dizem, saco vazio não para em pé. Moradia é escassa e cara. A demanda é alta e o espaço no permafrost é limitado. É como procurar uma agulha num palheiro. A falta de moradia é um problema sério. A crise imobiliária chegou até aqui. O alto custo de vida é um grande desafio para os moradores. Sobreviver aqui é uma arte. Arcar com as despesas mensais pode ser difícil, especialmente para aqueles com baixa renda. Eles precisam se virar nos 30. O governo está tentando resolver esses problemas. Vamos ver o que acontece. Apesar do alto custo de vida, há um forte senso de comunidade e respeito pela natureza. Como diz o ditado, a união faz a força. As pessoas valorizam a preservação ambiental, a autossuficiência e sua cultura única. É isso que os ajuda a prosperar nesta terra tão rigorosa, porém bela. Assim como nossos avós, que com poucos recursos construíram um futuro melhor para suas famílias. A Groenlândia, a terra do gelo e das histórias, está hoje no centro das atenções do mundo. Com a mudança climática, novas rotas marítimas se abrem e novos recursos se tornam disponíveis. Nações agora competem por influência nesta região rica em recursos como numa verdadeira corrida do ouro moderna.
A posição estratégica da Groenlândia e suas vastas reservas a tornam o centro dessa competição, um prémio a ser conquistado. O Ártico é hoje uma arena estratégica e econômica crucial, um ponto de inflexão no cenário internacional. A Groenlândia está numa encruzilhada, buscando um equilíbrio, tipo andar na corda bamba entre o desejo de maior autonomia e desenvolvimento econômico e a necessidade de proteger seu frágil meio ambiente e preservar sua herança cultural única, igualzinho, tentar equilibrar um prato de mingau na cabeça, sabe? Uma tarefa e tanto. Os benefícios potenciais da exploração dos recursos naturais são muito tentadores, prometendo empregos, investimentos e um futuro econômico melhor para o povo groenlandês. Parece até que ganharam na Mega Sena, né? Mas as consequências ambientais potenciais são muito sérias, levantando preocupações com poluição e destruição de habitats. É como brincar com fogo, não é? E o impacto em práticas tradicionais como a caça e a pesca, né? Que são o ganha-pão de muita gente. Os políticos groenlandeses entendem que precisam agir com cautela, pesando os prós e os contras, como se estivessem equilibrando em cima de um muro, buscando o equilíbrio perfeito. O objetivo deles é uma abordagem sustentável para a gestão dos recursos naturais que equilibre o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e que respeite os direitos das comunidades indígenas, afinal de contas, são elas que moram lá. A Groenlândia trabalha em conjunto com países do mundo todo. Ela busca parcerias que ajudem em seu desenvolvimento, mas que também preservem seus valores. É como dizem, a união faz a força. O Conselho do Ártico é um grupo formado pelos governos de 8 países do Ártico, incluindo a Dinamarca. Esse conselho desempenha um papel crucial na resolução de problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável e à proteção ambiental. É como uma mesa redonda, onde assuntos importantes do norte são discutidos, tipo um bate-papo na praça da cidade, sabe? Como parte da Dinamarca, a Groenlândia participa ativamente do Conselho do Ártico, expressando suas opiniões e discutindo questões árticas importantes. Eles não ficam na deles, falam o que pensam, como verdadeiros líderes experientes. A Groenlândia também estabelece parcerias com outros países para o desenvolvimento sustentável. Uma mão lava a outra. E isso é importante para a Groenlândia também, como 2 pessoas cozinhando juntas para fazer um ótimo jantar. Essas parcerias abrangem áreas como energia renovável, educação e pesquisa científica. O objetivo é fortalecer a Groenlândia e compartilhar conhecimento. Como se diz, conhecimento é poder. E isso ainda é verdade hoje em dia, assim como dar uma olhada no cardápio antes de pedir a comida num restaurante. A Groenlândia sabe que a cooperação internacional é essencial para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades em um Ártico em constante transformação. Afinal, a união faz a força, como um bom time de futebol. A história da Groenlândia ainda está sendo escrita. Esta ilha está à beira de uma nova era, moldada por forças globais como a mudança climática, a corrida pelos recursos naturais e a dinâmica geopolítica em constante mudança. As decisões tomadas hoje terão consequências de longo alcance, não apenas para a Groenlândia e seus habitantes, mas para todo o Ártico e até mesmo para o mundo inteiro, como se fosse um efeito dominó de proporções épicas. O futuro da Groenlândia depende de como ela enfrenta esses desafios, permanecendo fiel aos seus valores, desenvolvimento sustentável, proteção de sua herança cultural e autodeterminação. É como diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga. O mundo observa atentamente como este gigante de gelo moldará seu destino em um mundo em rápida transformação.
A Groenlândia está no olho do furacão da mudança, buscando o equilíbrio entre um passado congelado no gelo e um futuro que avança como as ondas do mar. A história desta ilha é uma saga de coragem humana, uma longa jornada de adaptação e sobrevivência em um dos ambientes mais inóspitos do planeta, tipo a Floresta Negra no inverno. Brincadeira. Dos antigos caçadores às comunidades Inuit de hoje, esta terra moldou seus habitantes, forjando uma profunda conexão com a natureza, tipo quem mora no interior e conhece todos os passarinhos pelo nome. Mas o mundo está mudando, né? E a Groenlândia também. É como quando o técnico do seu time do coração é trocado, né? Tudo fica diferente. Geleiras derretendo transformam a paisagem ártica, abrindo novos caminhos, mas também agravando velhos problemas. Sacou? Tipo comprar um celular novo e a bateria acabar rapidinho. O futuro da Groenlândia depende de como ela navega por estas águas turbulentas, tipo remar contra a maré, entende? Equilibrando as necessidades do presente com as demandas do futuro, que nem a gente tentando fechar as contas no fim do mês. É uma linha tênue que exige cautela, tipo andar na corda bamba, decisões acertadas, como escolher o sabor do sorvete, e um olhar cuidadoso para preservar o patrimônio cultural único da ilha, assim como a gente guarda a receita de bolo da vovó. Mas em meio a todas essas incertezas, uma coisa é certa: a força indomável do povo da Groenlândia. A resiliência deles, moldada por gerações de harmonia com a natureza, é a maior força que possuem. Como diz o ditado, o que não nos mata, nos fortalece. Igualzinho a um lobo na tundra. Essas são pessoas que entendem o delicado equilíbrio da vida no Ártico e respeitam o poder da terra e de seus habitantes. Eles sabem que a natureza é sábia, tipo a mãe natureza dos contos de fadas, com um toque de Befana trazendo presentes. Suas tradições, passadas através de histórias, canções e danças, proporcionam um senso de continuidade, uma conexão com a sabedoria dos ancestrais. Assim como as histórias de fadas e elfos que passam de geração em geração, tipo o folclore italiano. São pessoas acolhedoras e calorosas, profundamente conectadas com suas comunidades. Suas risadas ecoam pelos fiordes como um farol na escuridão. Uma verdadeira compagnia, sabe como é? Igual uma bela esquadra de futebol. A Groenlândia avança para o futuro com crescente consciência, buscando traçar seu próprio destino. O mundo observa atentamente, aguardando o próximo capítulo desta história extraordinária. A Groenlândia, terra de gelo e luz, guarda em seu abraço gélido a promessa de um futuro brilhante, não apenas para seu povo, mas para todos nós. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Valeu e um